Então, boa noite para todo mundo. Sei que os horários acabaram batendo com a prova de cálculo 2. Esqueci de me atentar a isso, mas tudo bem. Eu fico feliz que vocês conseguiram vir, né, comparecer. Primeiramente, sou Adriel, coordenador de telemetria. E vamos para a nossa apresentação, né? Aqui hoje a gente vai falar mais ou menos o básico sobre o que é telemetria, sobre como funciona, como que a gente atua, e é basicamente isso. Então, aí a gente está dividindo, né, essa parte da apresentação em primeiro o que é, aí qual é o nosso papel na equipe e como funciona na prática a área da telemetria. Primeiramente, a telemetria é uma sub-área da elétrica, que, como vocês sabem, a elétrica se divide em parte em telemetria e eletrônica. E a telemetria, o termo telemetria, é basicamente a tecnologia usada para medir e transmitir dados remotamente, né? A gente usa para poder monitorar as variáveis como temperatura, pressão, velocidade e localização, sem necessidade de intervir diretamente, sem incomodar o piloto, assim, sem ter que ficar, onde é que você está? Você pode pegar um termômetro e botar na roda aí para poder medir a temperatura? Não rola. Isso não rola. Então a gente pega esses dados, coleta esses dados em tempo real e manda por meio de protocolos de comunicação sem fio os dados para fora do carro, para a gente não ter essa invasão do funcionamento do carro. Aí nosso papel não é apenas pegar dados e pegar, tá aqui os dados, não é só isso. A nossa sub-área, ela é responsável também por fazer o controle do motor e do inversor, a validação de projeto de várias sub-áreas, ou seja, como por exemplo, o pessoal do pneu, o pessoal lá do freio do pneu está pedindo para poder fazer a validação do atrito do pneu. Aí a gente tem que ir lá, pegar e ver com que sensores a gente consegue calcular isso, quais fórmulas a gente usa, que armazenamento de dados a gente vai fazer. E também a gente também funciona para aquisição de dados para melhorar o nosso carro. Então, dados como temperatura do freio, RPM do motor, são todos úteis para a gente poder ver o que dá para ser melhorado ainda, como por exemplo, se está com muita pressão na linha de freio ou não, esse tipo de coisa dá para melhorar, entende? E aí aqui é um pouquinho de como está a nossa montagem no carro. Atrás tem o eixo de freio que a gente controla pela placa do motor. Aí tem os sensores de temperatura em cada uma das rodas para poder medir a temperatura do disco de freio. Aí a gente faz a comunicação para o inversor mandar a corrente para o motor, com tudo isso sendo controlado pela caixa de circuito na placa do motor, que recebe o sinal desses sensores TPS, que são sensores analógicos, e aí com esse recebimento de dados dos TPS, que são os sensores de pedal, ele vai ditando, é para você acelerar, para você diminuir, é para você... E é isso. Tem algumas validações que a gente tem que fazer também por conta de regras da Fórmula SAE. Então, é muito útil a gente unir isso a um microcontrolador, porque ele já pode fazer as verificações em tempo real pra gente, sem muito problema. Aí, para o controle do motor e do inversor, a gente usa programação em C. Usamos os microcontroladores, né? No caso a gente usa um ESP32 DevKit V1. E sensores também, a gente usa os TPS, como eu falei, e fazemos comunicação com o próprio inversor, com essa placa perfeitamente, usando as portas digitais e analógicas dele. Então tem todo um estudo do inversor e tudo mais, para vocês verem também que a parte da telemetria não é só focada em código. Ela tem muito essa questão de você entender os componentes, fazer uma projeção do que vai acontecer e saber como fazer, lógico, com o melhor custo-benefício. Aí que está um pedacinho da validação que a gente tem que fazer, que a regra pede para a gente só conseguir ligar o carro quando o freio estiver pressionado. Então a gente tem essa verificação, que se a chave for ligada e o freio estiver pressionado, aí sim a gente liga o carro. Caso contrário, não liga. E aí, para a validação, a gente usa o módulo ESP32 LoRa, né, V3, que ele utiliza o protocolo de comunicação long range, né, por isso LoRa, long range. E aí ele permite que a gente faça essa comunicação sem fio
do nosso carro com outro LoRa externo, que pode ser conectado no computador para reter esses dados que a gente recebe. E os sensores que a gente usa são os sensores de temperatura, principalmente, e o MMA 8452, que é um acelerômetro de 3 eixos. Ou seja, você está andando com o carro, aí parou muito bruscamente, ele vai detectar essa desaceleração, ou seja, vai ser uma aceleração negativa no eixo que ele está para frente, entende? E aí, com isso, a gente tem como saber o que está acontecendo com o carro. Se ele está se movendo para a direita, para a esquerda, e isso é bem útil para poder fazer outras plotagens. E para fazer as plotagens em si, para fazer a validação, a gente costuma ter que fazer plotagem. Ou seja, a gente tem um gráfico, que a gente usa alguns programas para poder conseguir parâmetros da função que a gente consegue obter, e com essa função a gente consegue fazer as estimativas dos dados que a gente quer, como por exemplo o atrito do pneu, no caso do que a suspensão pediu. Aqui está o gráfico que a gente plotou da aceleração, de aceleração de um eixo para aceleração do outro eixo, que aí isso aqui gera pra gente, não sei se vocês conseguem ver mais ou menos onde está meu mouse circulando aqui, isso aqui gera mais ou menos um círculo de atrito estático, que com esse círculo a gente consegue obter o coeficiente de atrito do pneu. Então a gente precisa plotar isso aqui, gerar a estimativa do círculo, e aí criar a função para poder fazer essa transferência do círculo para o coeficiente de atrito. E agora, para aquisição de dados e melhoramento do fórmula, usamos sensores de temperatura, sensores de aceleração. O de aceleração serve tanto para validação quanto para esse melhoramento, e sensores de pressão da linha de freio. E além disso, essa parte que eu mais gosto, inclusive, nós fazemos nossas próprias placas, ou seja, essa daqui da esquerda é a placa do motor, é o esquemático PCB dela, ou seja, já é a visão de como é a placa impressa, e essa daqui da direita é a placa do LoRa, a placa do motor para controle do motor, e a placa do LoRa para retenção e enviar esses dados via LoRa, né, long range. Aqui estão elas em forma física, né, elas ficaram bem bonitinhas. E aqui também nós trabalhamos não só com fazendo placas, né, mas também fazendo impressões 3D, como essa daqui, por exemplo, que é a caixa de circuito. Aqui está a visualização dela no SolidWorks, né, que é o software que a gente usa para poder fazer nossas modelagens 3D, para a gente poder fazer as impressões. E aqui ela, na vida real mesmo, como ficou bem bonitinha, bem precisa. Ah, eu esqueci de falar, o software que a gente usa para fazer essas placas aqui é o Proteus, né? Então vai ter uma capacitação dele, se não me engano, amanhã, primeira parte, e na sexta, segunda parte. E é isso. Alguma dúvida? Eu vou deixar aberto para dúvidas agora. Pô, eu tenho uma curiosidade. Pode mandar. Qual que é a finalidade de saber a temperatura do pneu? Tipo, tem troca de pneu durante a corrida? Então, não tem uma troca, não é obrigatório ter uma troca, já que a gente também nem anda tanto assim para desgastar o pneu a ponto de precisar trocar. Ainda bem, senão seria um custo muito grande. Mas é mais por questão de validação e percepção de segurança também, porque teve um evento, por exemplo, que a gente constatou uma diferença enorme em uma dos discos de freios. E a gente percebeu, isso chamou a atenção para um problema que existia, que o eixo ele estava deslocado. Então, ao invés de tinha um eixo lá, que o mancal, ele estava deslocado, e ele, ao invés de ler o disco de freio, estava lendo a temperatura do pneu. Então, a gente conseguiu verificar que na estrutura tinha um erro. Então, a gente consegue não só... não é um dado inútil, sabe? A gente consegue verificar coisas assim e ver também se está tendo uma efetividade nessa frenagem, se está gastando muito, tá trocando muito a energia cinética por muita térmica, isso pode ser um problema também, superaquecimento. Então é bom a gente manter a verificação desses parâmetros. Não tá maneiro, não quis dizer que é inútil, não, era só tudo. Não, tudo bem, eu também, quando eu entrei, eu também fiquei, mas pra que a temperatura do pneu? Eu tive essa mesma dúvida. E aí, mais alguma dúvida? Não? Tá bom, então acho que
Tá tudo certo. Acho que podemos finalizar já. Qualquer dúvida, pode mandar lá no chat do trainee mesmo, que eu vou estar lá para poder responder. É isso aí, rapaziada. Valeu.